Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 29. Romanos, capítulo 9, versículos 1 ao 29. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e às promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre nós, é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem ocorre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios,
Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumpriria a sua promessa sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado a descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Até aqui, irmãos, amém? Vamos pedir a nosso Deus a orientação para a compreensão desse texto bíblico. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos que através do Teu Santo Espírito, Pai, que habita dentro de nós, Ele venha nos dar o discernimento, a compreensão desse texto bíblico para a nossa edificação, edificação da igreja, que possamos estar, todos nós, de coração aberto, para ouvir a Tua palavra, que ela venha, Senhor, a ser bênção em nossas vidas, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Ou seja, Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, já lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Quando lemos esse texto, alguns colegas da Igreja Reformada entendem que, através da doutrina da predestinação, que a salvação é somente pela graça e que o homem não possui livre-arbítrio. Ou seja, o homem não tem nenhuma participação na sua salvação. Mas o fato é que a Bíblia fala que todo aquele que se arrepender e crer no Evangelho será salvo. Em nenhum momento a Bíblia fala que a salvação independe de arrependimento e fé. A salvação sempre nós temos que nos arrependermos e crer no Senhor Jesus. Então, com isso, nós temos que entender que tem a parte de Deus e tem a parte do homem na salvação. Essa ideia que não há responsabilidade humana na salvação, que apenas é pela graça, usando esse texto, vamos, através desse texto, mostrar que há sim a responsabilidade humana na salvação. Porque quando o homem escuta a palavra de Deus, ele não perdeu a capacidade ou não de atender um chamado de Deus. Mesmo com a queda do homem lá no Éden, nossos primeiros pais, a queda do homem trouxe a morte espiritual e houve afastamento de Deus. O homem se afastou de Deus. Mas ele não perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. E quando ele escuta a palavra de Deus, como diz lá em 1 Pedro 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus, ela tem força, tem poder. E quando você escuta a palavra de Deus, Jesus no dia de Pentecostes mandou e enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos convence do pecado. Então, alguns vão ser convencidos dos pecados, outros não.
E aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo, eles são regenerados, eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo dentro do espírito humano. Ali o Espírito Santo produziu um novo nascimento, isso é obra de Deus, é a parte de Deus na salvação. E aí nós vamos dizer que nesse momento nós somos batizados com o Espírito Santo. Somente a partir desse momento nós possamos nos arrepender e termos fé. Mas aí o arrependimento e fé são atos livres do homem. E no momento que nós vamos agora reconhecer o que Jesus fez na cruz em nosso favor, nós somos justificados por Deus Pai, que também é um ato do próprio Deus. Regeneração e justificação são atos de Deus. Arrependimento e fé são atos livres do homem. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir no processo chamado santificação, para chegarmos íntegros, irrepreensíveis, para um dia ter esse encontro com Jesus. Mas eu creio que a raça humana está sim contaminada pelo pecado. Mas essa ideia que o homem não tem capacidade, incapaz de escolher o bem ou o mal para questões espirituais, e que pela graça Deus escolhe e elege alguns para a salvação, e a morte de Jesus na cruz, ela é limitada apenas àqueles que ele já escolheu antecipadamente antes da fundação do mundo. E essa graça ela é irresistível. Uma vez que Deus já escolheu, ele não pode mais cair. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí não tenha dúvida nenhuma que isso é verdade. Mas de outra forma, eu creio que Deus seria injusto condená-lo por não fazer algo que ele simplesmente seria possível fazer. É indiscutível que o pecado prejudicou em muito a consciência humana, mas também é indiscutível que a necessidade de Deus é algo inerente da humanidade. E só plenamente satisfeito através da verdade libertadora que está em Cristo. Encontramos na Bíblia várias passagens, situações que retratam a possibilidade de escolha do homem perdido. E não há dúvida que isso é livre-arbítrio. Quando Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. É em Mateus, no Evangelho de Mateus. Isso é livre-arbítrio, meus irmãos. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 1. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, e Jesus é o próprio Deus. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou entender qual foi o critério que Deus usou para fazer escolhas antecipadas, meus irmãos. Qual foi o critério que Deus usou para escolher uns para a salvação e outros para a perdição? Uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Qual é o critério na Bíblia que Deus usou? Ele não mostra, isso a Bíblia não fala. Deus fez isso sem obedecer nenhum critério. Deus seria injusto. Então, como nós falamos, tudo começa com a palavra, e a palavra de Deus ela é poderosa, capaz de dividir juntos em medula, alma e espírito. Essa palavra ela penetra, como acabamos de ler,
ela é precursora para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. E aqueles que recebem o Espírito de Deus, o Espírito humano nosso, recebem o Espírito Santo. Agora, nós somos agora filhos de Deus, adotados, e o Espírito Santo é o selo da nossa herança. E aí aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus, esses são aqueles que são eleitos, predestinados lá na eternidade. Por quê? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E por presciência, Deus já sabia aqueles que iam colocar a fé em Jesus. Eu acho isso muito mais lógico. Dizer que Deus já sabia antecipadamente, previamente, antes que o mundo existisse, apenas quando existia a Trindade, a matéria não existia, Deus já sabia antecipadamente que tinha um plano de salvação para a humanidade, porque o pecado seria instaurado no mundo. E Jesus veio para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. E aqueles que colocaram a fé em Jesus, todos aqueles que colocaram a fé no Messias que viria, e nós no Messias que já veio, são aqueles que são os eleitos de Deus. Eu discordo dos colegas da Igreja Reformada, da doutrina calvinista, porque a expiação ela não é limitada, a expiação é universal. Cristo é o Salvador do mundo, morreu por todos os homens, garantindo a salvação para todo aquele que nele crê. E a salvação do homem está condicionada à sua fé. Quando você coloca a fé em Jesus, esse é o condicionamento da nossa salvação. E a graça é irresistível, você pode aceitar ou não a salvação, a graça que Jesus trouxe. É nesse momento que, se você aceita a graça salvadora de Jesus, ouvir a palavra, então Jesus ele morreu por todos nós, meus irmãos. Eu não creio que Jesus morreu só por alguns, só por aqueles que ele já elegeu lá na eternidade. Eu creio que lá na eternidade, por presciência, ele já sabia daqueles que iam colocar a fé em Jesus, naquele ato que ele fez na cruz. E por presciência, pela sua onisciência, pelo seu poder, ele já escreveu o nome no livro da vida daqueles que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí voltando agora ao texto bíblico, por essa introdução, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza incessante e dor no coração. Jesus é o Messias prometido, que esvaziou-se da sua glória, e ele veio com natureza humana e divina. E ele veio porque se Jesus não tivesse vindo, todos nós estaríamos perdidos. Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, já foi feito um plano de salvação para a humanidade. E esse plano incluía que o próprio Deus, o Deus criador de tudo, maior do que tudo que ele criou, ele se esvazia da sua glória, se torna tão pequenininho que cabe no útero de uma mulher. E ele vem e nasce com natureza humana e divina. Então Jesus veio da descendência de Abraão, quando ele diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu me desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo ele tinha uma vontade muito grande de que todos se salvassem, assim como Jesus diz lá em Timóteo, que Deus tem prazer
que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo, esse homem que deixou a sua vida secular para viver agora como viajante, colocando a mensagem salvífica de Jesus no mundo, naquele mundo inteiro daquela época, passando por muito sofrimento. Mas ele tinha essa sede, essa vontade que muitos se salvassem. Evidentemente que todos não vão se salvar, alguns vão se salvar. Aqueles que vão aceitar, aqueles que vão ouvir a pregação de Paulo. E eu entendo que quando Paulo pregou para Lídia, quando Pedro pega para Cornélio, vamos ver que essa pregação ela abriu caminho para que o Espírito Santo fizesse essa obra regeneradora. E elas se converteram. Naquele momento, a palavra de Deus abre esse caminho para a conversão. Ele vai dizer: os israelitas pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deus escolhe Israel, isso é uma verdade. Mas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos nós, Deus bendito para todos sempre. Amém. É da descendência de Abraão que nasce o Messias. De Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos. De Judá veio para chegar até Davi, de Davi até chegar a Jesus. Evidentemente que nesse trajeto, o inimigo ele tentou de alguma forma evitar que o Messias nascesse. Quando Salomão morreu e o Reino Unido foi dividido em reino de Israel e reino de Judá, o reino de Israel tivemos 20 reis, no reino de Judá também 20. Mas o descendente foi Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos, a de Benjamim e Judá. Mas chegou um determinado momento que Atalia ela usurpou o trono e tentou matar todos os descendentes, para que o Messias também não nascesse. Mas o sumo sacerdote ele esconde Joás, que é a semente. Depois vem com Esther, já no governo de Ciro, na Pérsia. Naquele momento é ditado um decreto que todos os judeus seriam mortos. E ali o Messias, a semente do Messias não viria, mas as promessas de Deus, os planos jamais serão frustrados. E Esther naquele momento salva o seu povo. E o Messias nasce da descendência de Davi, porque Jesus é o filho de Davi. Nasceu em Belém assim como Davi. Então nós vamos ver que, e se não pensamos, ele vai falar agora da rejeição de Israel, é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Na realidade, meus irmãos, a palavra de Deus nunca falha. Porque a missão nossa, a missão que Jesus nos confiou, foi pregar o Evangelho, fazer o ID. Nós não temos nenhum de nós, homens de Deus, pastores, o poder de persuasão, de convencer ninguém para aceitar Jesus ou não. Quem convence é o Espírito Santo. Agora é preciso que a palavra de Deus seja pregada. Por isso que essa palavra foi escrita, para que ela seja pregada, a palavra de Deus, e o Espírito Santo venha fazer obra regeneradora. Mas é preciso ouvir a palavra, tem que alguém pregar. É assim que tudo começa, como a própria Bíblia fala. Quando nós fazemos um curso de teologia, a primeira coisa que nós aprendemos é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem versículos na Bíblia que nós não, de certa forma, temos dúvida. Mas vamos ter outros versículos que esclarecem aquele que nós temos dúvida. É assim que funciona. Nós temos vários versículos que nós lemos aqui com relação
a palavra de Deus, fazendo juntamente com o Espírito Santo a regeneração do perdido. Mas ele vai dizer também que em Isaac será chamada a sua descendência, isto é, filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas que devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e nela somente, mas também Rebeca concebeu um só Isaac, nosso pai. E nós falamos daquela sequência da geração de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, tribo de Judá. Jesus veio dessa tribo de Judá. E ainda eram gêmeos, já nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Aqui esse texto fala de duas nações. Não é de duas, é duas nações. A nação de Israel e a dos edomitas. E que o mais moço viria o mais velho. Isso aconteceu. Mas ele vai falar que a região de Israel é incomparável com a justiça de Deus. Já no versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois diz Moisés, terei misericórdia de quem me aprovei ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprovei ter compaixão. De quem Deus tem compaixão? De quem tem Deus misericórdia? Daqueles que colocaram a fé em Jesus. Lá na eternidade, Jesus já sabia. Deus já sabia que isso ia acontecer. Muitos vão rejeitar Deus. Como diz lá em 1 João, Evangelho de João, desculpe. Ele diz, João 1:11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. É esses que eu creio, meus irmãos, que Deus tem misericórdia daqueles que creram em Jesus. Compadecer-me-ei de quem aproveita e tem compaixão. Compaixão dos que colocaram a fé em Jesus. Esses que são salvos. Assim, pois, não depende de quem quer, de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo levantei para mostrar-te o meu poder e para o meu nome, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia e quem quer também endurece a quem lhe apraz. Faraó tinha um coração duro. E Deus quis mostrar que ele tinha magos, ele tinha pessoas que achavam que tinham poder. E Deus cada vez mais endureceu o coração dele para mostrar o poder soberano dele, dos milagres que ele fez. Eu sempre digo que o maior poder de Deus foi manifestado no deserto, ali no Egito, ali no deserto. Quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus provém maná, quando Deus tira a água da rocha, quando durante 40 anos aquele povo vai até a terra prometida, como ele tinha prometido a Abraão. Agora também nós temos que entender que Deus é misericordioso, mas é justiça. Daquele povo com acima de 20 anos, que eram usados já para a guerra, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb, os demais morreram. Aí foram os filhos que nasceram no deserto, as mulheres e aqueles que cresceram. Você vai ver que o poder de Deus foi manifestado ali em teofania. Mas ele vai dizer, tu porém me dirás, de que se queixa ainda, pois quem mais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeram assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para uma
e outro para desonra? Claro, Deus é soberano. Agora Deus, eu entendo que quando Deus, por presciência, pela a sua onisciência, Ele sabe daqueles que vão aceitar Jesus, que vão levar uma vida de obediência, que foram regenerados pelo Espírito Santo, foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele preparou varos de misericórdia para esses, que é a salvação, meu irmão, para esses. Mas aqueles que não querem saber de Jesus, aqueles que não colocam a fé em Jesus, que não creem que Jesus é o Messias prometido, Ele também é justiça, Ele fez varos de ira. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou contra muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, com muita longanimidade. Porque Deus é paciente, Deus espera, Ele espera para que você tenha a oportunidade de ouvir a palavra e ser convertido através do poder do Espírito Santo. Mas aqueles que rejeitam Jesus Cristo, que não quer saber de Deus, esses são os vasos de ira preparados para a perdição. Então não é que lá na fundação do mundo Deus já predestinou para o céu e para o inferno. Não. Você vê que diz que Deus é longano, Deus é paciente. Deus espera que as pessoas escutem a palavra, que as pessoas venham a crer em Jesus, para que haja salvação em vida eterna. Mas aqueles que não crerem serão condenados à morte eterna. Mas aqueles que ouvirem a palavra, aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo, Ele preparou, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, vaso de misericórdia que para a glória que preparou de antemão, que são os salvos, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre judeus, mas também entre gentios. A palavra de Deus, ela veio para todos, quem não era judeu era gentio, e muitos judeus não creram em Jesus, e muitos gentios creram. E é interessante que muitos judeus vieram a crer em Jesus depois que os gentios vieram a crer. E os judeus viram as bênçãos que os gentios receberam e começaram a crer no Messias, em Jesus Cristo era o Messias. E aí Paulo chamou isso de um mistério, porque através dos gentios eles vieram também a crer. Mas Deus tem um plano de salvação para os judeus, como está em Romanos 11, e que eu creio que antes da segunda vinda de Jesus, muitos judeus vão se converter. Porque só existe uma igreja, meu irmão, é a igreja de Cristo. Judeus e gentios não há mais nenhuma diferença. Mas ele vai dizer no 27, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o nome dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Todos aqueles filhos de Abraão são aqueles que colocam a fé em Jesus, que é o Israel espiritual. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra claramente e em breve. Como disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não vos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que se o Messias não tivesse vindo, se não tivesse um plano de salvação para a humanidade, todos nós estaríamos hoje nos nossos pecados e delitos. Todos nós teríamos a morte eterna. Mas a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, derramando o seu sangue, levando todos os seus pecados nos seus ombros, tornando maldito em nosso lugar. Nós agora temos a condição de salvação em vida eterna. Porque pela nossa fé recebemos a graça que Ele trouxe. Agora o cuidado, meus irmãos, é que nós temos que ter. Existem muitas seitas. Pessoas que estão dizendo que não existe inferno, que há aniquilamento, corpo e alma vão para o túmulo. Jesus não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. Se não guardar o sábado, você não tem salvação.
O reino de Jesus ainda não foi estabelecido. Jesus é o arcanjo Miguel. Existe purgatório para ser purgado. Deus não é eterno, não tem existência própria. Deus é um homem que se tornou Deus. Então tem muitas seitas, meu irmão. Você tem que ter cuidado onde você está pisando, para que você realmente encontre uma doutrina correta, para que você realmente esteja indo no caminho da salvação. Porque se você está usando esses textos que eu acabei de pregar, que são seitas, e você está usando isso, anunciando a palavra de Deus nesse sentido, essa palavra está deturpada, e você está caminhando para a condenação, você vai ter uma grande surpresa, meu irmão. Mas ele vai dizer aqui já no 30, que diremos, pois, que o gentio não buscar a justificação, vier alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir a lei. Jesus é a promessa feita na eternidade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam Deus e o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu creio que a salvação está por aí. Mas ele vai dizer que, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras tropeçaram na pedra de tropeço. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus é a pedra de tropeço, por quê? Porque os que não querem nele terão condenação eterna. Depois se tornou pedra de tropeço, por quê? Porque os que creem em Jesus vão ter a vida eterna, mas os que não querem vão ter a condenação eterna. E eu quero concluir essa mensagem dizendo, meus irmãos, que um determinado número de pessoas rejeitou a graça de Deus e será condenada. O pecado original condenou toda a raça humana à perdição, porque houve a morte espiritual e a morte biológica, a partir daquele momento. Mas a graça soberana de Deus, que em sua misericórdia, através de Cristo, torna possível a nossa salvação. O mérito não é humano, Deus nos amou primeiro, mas existe a responsabilidade humana na salvação. Tem a parte de Deus e a parte do homem, meus irmãos. Mas a fé salvadora transfere o senhorio da nossa vida a Jesus Cristo. Ele passa a ser o nosso dono quando nós colocamos a fé em Jesus. Quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, nosso Rei, Senhor absoluto de tudo que temos. E somos pela simples questão de confiança. Fazer parte do povo de Deus significa reconhecer que Ele é nosso Salvador. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso a decisão mais acertada é permitir que Ele dirija as nossas vidas. Diante de tudo que nós expusemos aqui agora, creio que todos os homens estão perdidos, sem salvação, enquanto não crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Em sua soberania, o Senhor concedeu ao homem livre-arbítrio para decidir por si próprio aceitar ou não a oferta da salvação. A oferta da salvação está posta, meus irmãos. Então, cabemos aceitar. E a graça de Deus, a salvação em Cristo está disponível a todos. E podemos receber essa graça salvadora pela nossa fé em Jesus. E ser regenerados, justificados, receber o Espírito Santo, ser batizado, uma vida em santificação e um dia ser glorificado. Esse é o trecho que eu entendo, irmãos, que tenho o maior respeito pelos irmãos da Igreja Reformada, mas eu creio que a salvação se dá por duas partes, tem a parte do homem e tem a parte de Deus.
Independente disso, todos aqueles que buscam a Jesus pela fé terão a salvação. Doutrinariamente, são pontos diferentes, mas que as duas circunstâncias buscam a Cristo Jesus e teremos a salvação. O risco é a questão das seitas. Buscar aqueles que pregam diferentemente da palavra de Deus. Esse é o risco, porque estão indo, entendendo que estão indo para esse encontro com Jesus, e é exatamente o contrário, estão indo para a condenação eterna. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos irmãos e às irmãs, a igreja, para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por mais esse momento, Senhor, que tivemos aqui, em que a Tua palavra foi pregada, Pai. Que possamos entender, Senhor, que a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. E não há outro caminho para chegar até Deus, senão através de Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que possamos ter essa consciência clara. E aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que a nossa oração é que a Tua palavra seja pregada em todos os recantos deste mundo, para que muitos venham ouvir a Tua palavra, Pai. E que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Então muitos terão a salvação ao ouvir a Tua palavra, ao ser iluminada a sua mente pela palavra de Deus. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém.